Então, olá moçada, tudo bem? Deu problema na nossa live, nós não pudemos transmitir, né? Então eu vim trazer agora para vocês, como prometido, a resolução desse problema de reciclo com membrana, com filtro, sendo que nós vamos fazer duas alternativas diferentes. Nós vamos olhar duas alternativas diferentes, sendo que a primeira, como eu dizia no quadro, olha só, agora a gente tem zoom para trabalhar com vocês, seria um filtro perfeitamente agitado, ali na parte de cima. O que acontece? Você tem uma entrada de uma corrente que tem uma determinada substância, né? E essa corrente ela fica agitando ali num tanque. Esse tanque tem um filtro, sai uma vazão de filtrado. Parte dessa corrente que foi descartada, ela retorna para o reciclo para o nosso reator e acaba retroalimentando. E a segunda alternativa que eu propus para vocês seria um filtro tubular. Né? Esse filtro tubular seria como você tivesse várias lâminas. Essas lâminas da membrana, da membrana do filtro, são dispostas de maneira... você faz um cilindro com essas lâminas, então dentro desse cilindro escoa uma solução que você deseja filtrar e logo em seguida, através desse filtro vai saindo radialmente, né? Vai saindo na direção ao longo desse cilindro, vai saindo o material que você filtrou e finalmente aquele material descartado ele atravessa todo o cilindro, todo o filtro e retorna parte dele para o nosso cálculo, né? Para a nossa alimentação. Então é essa configuração que eu estou propondo para vocês e vamos dar uma trabalhadinha em algumas equações, uma proposta de um modelo para resolver esse sistema, né? Então vamos agora dar uma mexida no nosso quadro, né? Eu vou trocar esse quadro, vou colocar as equações que a gente tem ali. Então lembra, é uma proposta de modelo. Você pode fazer várias propostas diferentes de acordo com o que você está interessado em fazer, né? Então agora vocês vão me acompanhar, vocês vão ver, nós vamos trocar esse flipchart aqui. Então, e era nessa hora que podia dar tudo errado e eu acabar rasgando esse papel, né, e acabar não podendo aproveitar. Então acompanha comigo aqui no nosso flipchart o nosso esquema que a gente elaborou para vocês, né, desse problema. Então você tem um tanque que ele é alimentado com uma certa vazão, né? Essa vazão é uma vazão F0, tem uma massa específica da solução ρ0 e tem uma concentração de entrada C0. Então o que acontece? Num determinado ponto antes da entrada, isso aí se mistura com o que vem do reciclo, né? Então tudo isso entra no tanque, com a agitação perfeita, acaba saindo parte, vai ser descartado e parte finalmente vai ser filtrado e vai ser recolhido. O que acontece? Nós vamos ter que partir das hipóteses, né? Hipóteses básicas que você já conhece: propriedades termofísicas constantes, área de seção transversal constante, né? Você vai também imaginar que ele é perfeitamente agitado, que não tem transferência de calor, não tem reação química, não tem perda de carga na tubulação, que eu acabei esquecendo, não tem mudança de fase. E importante que você vai ter que usar uma equação constitutiva para descrever esse fluxo que atravessa o filtro. E uma das mais populares é a lei de Darcy, que diz que o fluxo, a vazão volumétrica, né, ela seria uma permeabilidade, que é uma característica do meio filtrante, né, que é dada em metro por segundo, vezes essa área de seção, a área de seção total do filtro, multiplicado por um ΔP, uma queda de pressão através do filtro, né? Se fosse uma membrana, nós chamaríamos isso de queda de pressão transmembrana, dividido pela viscosidade e pela espessura desse filtro, né? Então isso seria uma equação constitutiva, que seria a lei de Darcy. Então o que acontece? Você vai escrever, e logo você vai ter que escrever uma concentração de equilíbrio para isso, mas isso é outro detalhe, né? Você vai escrever primeiro o balanço de massa, né? Então no balanço de massa, acompanha comigo, você tem uma variação, um termo de acúmulo, né?
Esse termo de acúmulo seria tudo que entra no reator, no nosso tanque de mistura. Repara que o que entra está vindo a uma vazão F0 vezes a massa específica de entrada, mais o que é descartado, parte do que é descartado retorna como reciclo. Se você tem uma vazão F1 de descarte, né, nesse caso, e parte dessa vazão F1 retorna como reciclo a uma vazão R, então essa vazão tem que voltar no nosso balanço de massa, né, no volume de controle. Então você tem dois termos de entrada que seriam alimentação fresca, alimentação virgem F0, mais o que vem do reciclo R vezes a massa específica, menos o que sai, né, do todo o volume de controle, menos o que sai, a vazão F1 inteira está saindo do volume de controle, né? Menos finalmente aquela taxa, aquela vazão volumétrica que atravessa o filtro, né? Porque claro, parte disso aí você vai ter uma variação, parte disso aí vai atravessar o filtro e vai deixar esse tanque que você tem. Então, se você admitir, e claro, você vai ter um volume inicial que vai ser dado, né? Vai ser no problema. Se você admitir que você tem propriedades termofísicas constantes, ou seja, não há variação significativa da massa específica, né? Nesse caso, o seu balanço de massa vai gerar uma equação que vai ter a variação do volume, né? Que vai ser apenas essa equação aqui de baixo, né? Opa, eu não simplifiquei a equação. E depois você tem um balanço da espécie química que te interessa. Ora, então, se você está interessado em uma determinada espécie química, sal, algum componente que está dissolvido nessa solução, você faz um balanço para a espécie química. Aí você substitui o que você tinha por massa específica por C, a concentração molar de algum componente, né? Então você tem o termo de acúmulo, né, que vai ser igual a tudo que entra, né, tudo que entra nesse volume de controle a partir da alimentação fresca, mais o que está vindo do reciclo, né, aquela concentração de descarte que está vindo do reciclo ali, menos tudo que sai do nosso tanque, menos aquele fluxo N, o fluxo N que vai atravessar esse filtro. Esse fluxo N logo você vai ter que escrever de alguma maneira, né? Então esse fluxo N ou você pode fazer diversas maneiras para resolver ele. Então você tem aí duas equações diferenciais, né? Aí faltou colocar a concentração inicial como condição inicial para você resolver, né? Você tem duas equações diferenciais, sendo que você tem que usar a lei de Darcy como para expressar o fluxo que atravessa esse filtro, né? A vazão que atravessa esse filtro. E você vai ter que expressar um N, escrever um N para ter essa transferência de massa a partir da própria espécie química através do filtro. E aí você tem duas maneiras, né? E aí vamos dar uma olhada aqui embaixo, o que você pode fazer. Repara que ainda a permeabilidade ela vai depender do grau de saturação do filtro, né? Quanto mais saturado o filtro tiver com alguma espécie, alguma impureza, menor a permeabilidade da água, menor a permeabilidade dos sais. Então você vai ter que escrever isso também, né? A outra coisa é que você vai ter que escrever o fluxo que atravessa esse filtro, né, de alguma maneira. Ou você escreve uma lei em função de um coeficiente de transferência de massa vezes uma diferença de concentração entre a concentração que está no tanque, essa concentração dessa solução, menos a concentração de saturação do filtro, né? Ou a outra hipótese seria você fazer um balanço de massa através do filtro, né? Então você faz um balanço de espécie química através do filtro e aí você vai ter o teu volume de controle deixa de ser esse elemento filtro, deixa de ser o tanque onde ocorre a filtração e vai passar a ser o filtro, né? E aí você escreve as equações de conservação da espécie química, que te interessa nesse caso, né? E aí é um modelo muito parecido com o que a gente andava fazendo para reatores tubulares, né? Ou para outros reatores que a gente estava fazendo. Depois vocês podem abordar. E lembrando, né, como eu falei para vocês, que a permeabilidade vai depender da saturação do filtro. Então, galera, esse modelo completinho aí, né, ele descreve o filtro perfeitamente agitado, né? Não é o filtro perfeitamente agitado, é o tanque perfeitamente agitado onde ocorre a filtração. E aí você tem que escrever duas equações constitutivas, uma que vai expressar o fluxo através da membrana, né, através do filtro, que vai ser a lei de Darcy, e a outra a vazão, desculpa, eu falei a vazão através do filtro, que vai ser a lei de Darcy, e a outro caso que você vai ter que expressar vai ser o fluxo que atravessa esse filtro, o fluxo da espécie química que atravessa o filtro.
Então agora, nós vamos fazer a outra hipótese que você considerar um filtro tubular e você vai ver que coisas interessantes estão acontecendo nesse filtro tubular aqui. Tá? Então, me acompanha, vamos trocar o flipchart rezando para que isso não rasgue esse papel de novo. Né? Agora mudou um pouquinho a configuração, você vai ter uma certa variação desse problema, né? Então, de novo, nós vamos partir para um problema que você tem umas certas hipóteses, que você tem o volume de controle, olha lá no quadrinho ali, isso, focou bonitinho. Olha lá no quadrinho, você tem essas hipóteses, vamos levantar um pouco para não entregar o que está acontecendo no nosso balanço de massa, né? Então, você tem o filtro, ele é na real um cilindro, né? Você dispôs como se fosse umas folhas, você dispusesse em forma de cilindro, né? Essa configuração. Então está passando o fluxo por dentro desse cilindro que é o filtro, e daí é filtrado através desse material, através dessa parede. Então você tem uma perda de massa por ali, né? Então, finalmente, aquilo lá, aquelas linhas em vermelho são filtradas, né? E o que está atravessando finalmente é o descarte, que você retorna com esse descarte lá para a nossa entrada, né? E você tem um filtro de dimensão L. Então, olha só que interessante. Agora você, de novo, parte para as propriedades, para as hipóteses. Propriedades termofísicas constantes. Aí você vai considerar fluxo empistonado para facilitar o problema. Sem reação química, sem troca de calor, sem mudança de fase, você vai escrever a lei de Darcy, só que agora a lei de Darcy ela vai ter uma variaçãozinha, você vai ter um delta da vazão volumétrica através desse filtro, que vai ser de novo a permeabilidade dividido pela viscosidade dividido pelo comprimento, vezes o ΔP, mas aí a área da tua membrana, lembra que a área agora vai ser a área externa, vai ser o perímetro, né, o DZ, né, vezes o πd, né? Então vai ser o perímetro πd vezes um DZ, que esse vai ser o elemento, essa vai ser a área de transferência de massa. E você vai ter um diferencial do fluxo. Então você vai fazer o que agora? Você vai fazer o que a gente andava fazendo antes, né? Acompanha comigo que você vai fazer o que a gente andava fazendo antes. Só que olha só que interessante, moçada. Você faz um balanço de massa agora para você estimar quanto de água, quanto de vazão está sendo perdido através desse filtro. E você deve imaginar, lógico, que se parte é filtrada e parte está sendo descartada, essa história de que tudo que entra de água, de massa vai acabar saindo, não é mais verdade, né? Então você vai ter uma saída pela parede lateral desse filtro e você vai ter que estimar isso. Então quando você fizer um balanço de massa agora para esse elemento, você vai ver uma coisa muito interessante aqui. Então acompanha aqui do ladinho, que você vai ter um termo de acúmulo de massa, que vai ser a variação da massa específica com o tempo, vezes a área, vezes um DZ. Vai ser tudo que entra de massa no elemento Z, tudo que sai de massa no elemento Z mais DZ, menos aquela taxa dada pela lei de Darcy, né? Menos aquela vazão que vai atravessar esse elemento que vai sair pela lei de Darcy. Ora, a gente não falou que as propriedades termofísicas eram constantes? Sim, a gente falou. Então, se a massa específica é constante, se ela não varia com o tempo, né, o termo de acúmulo é igual a zero. Se o termo de acúmulo é igual a zero, repara que coisa mais interessante. A velocidade ela não pode ser constante. Se a velocidade for constante, quer dizer que você não está filtrando nada, né? Você não está filtrando nada, que o filtro é praticamente impermeável, né? Então não tem sentido nenhum. Então você teria esse valor igual a zero. Então olha só que bacana, né? Quando você fizer aquele esqueminha da derivada, que você já viu várias vezes aqui conosco, você vai ver que a variação da velocidade com Z, né, é igual à taxa que sai da lei de Darcy. Né? É igual à taxa que está saindo, está atravessando essa membrana a partir da lei de Darcy, que tem a permeabilidade vezes uma queda de pressão através do filtro, né, entre o material que está dentro, circulando dentro do filtro e o material que está circulando fora, né? Então você tem uma queda de pressão. E aí você tem a variação com a posição Z, que vai ser nesse sentido. E aí como é que você escreve o que está entrando, o balanço de massa? Você vai ter que considerar, ora,
Eu tenho que pensar, para escrever a velocidade na entrada, repara que agora você tem uma questão que ela é a velocidade está variando com o ponto Z. Então você tem que escrever uma condição de contorno para velocidade. Né? Nessa condição de contorno para velocidade, o que você vai fazer? Toda a vazão mássica que entra, né, em Z igual a zero, ela é fruto daquilo que está vindo em Z igual a L, aquela velocidade, toda aquela massa específica que está vindo igual a Z igual a L, mais a alimentação fresca. E aí você tem essa condição de contorno na entrada. E aí você pode escrever, se você conhece aqueles valores de velocidade, etc., você pode escrever a velocidade em Z igual a zero, a partir daí dessa condição de contorno que a gente escreveu no quadro. Para a espécie química, o que vai mudar agora, colega, é que você vai ter que fazer de novo aquilo que a gente fazia. Então você tem uma variação da concentração com o tempo, né, vezes um dz vezes uma área, que vai ser a massa específica, a velocidade, todo aquele fluxo, toda aquela história em Z, né, aquele termo convectivo em Z, menos o termo convectivo em Z mais dz, né, menos também o que atravessou aquele filtro, que aí você vai escrever de acordo com a lei constitutiva, com aquela expressão constitutiva que nós colocamos anteriormente para você aqui no quadro. Então, agora você não pode mais abrir essa derivada de V, esse V não é mais constante, ele tem que ficar dentro da derivada, tem que permanecer dentro da derivada, e a concentração para uma determinada posição ela pode não ser mais constante. Tá? Então você tem um termo de acúmulo que é igual a menos uma variação do produto velocidade e concentração com a posição Z, menos tudo aquilo que atravessou a membrana usando aquele fluxo N, que é a membrana. Eu sempre falo em membrana, né? Viciado em membrana. Aquele fluxo N que atravessou o filtro, que você vai escrever daquela maneira que a gente escreveu antes, colocou na planilha anterior. E aí você escreve a condição de contorno nessa entrada, né? A condição inicial seria uma concentração igual a zero aí nessa posição, para qualquer posição de Z no tempo zero. E a condição de contorno você vai fazer um balancinho de massa de novo, né? Você vai fazer um balancinho de massa, né, que tudo que está entrando em Z igual a zero vem ou parte da alimentação fresca, que é esse índice zero que a gente colocou para você, ou parte dessa alimentação que está vindo através da saída, né, do descarte. Só que o detalhe, se você reparou bem, essas áreas elas são áreas da tubulação que está levando o teu fluido para dentro, né? Então essa área ali de baixo, ela nada mais não é bem a área da tubulação, por onde está escoando através do filtro, mas pode ser a área do tubo que está trazendo todo esse fluido lá para você. Beleza? Então, esses seriam os balanços que eu ia apresentar hoje. Tá? Então, moçada, vocês estão vendo duas possibilidades para a questão do filtro com reciclo. Né? E o que eu ia falar? Ah, sim, o reciclo, como você pensa? O reciclo, como ele está saindo do reator, daquele teu equipamento, ele vai ter exatamente a composição daquele equipamento, daquele reator, daquela condição que você tem. Né? Por isso que o reciclo tem a mesma composição do que sai dessa tubulação, do descarte, né, e acaba retornando. Então você tem já um exemplo de uma possibilidade do reciclo. De novo, você tem que usar equações constitutivas. Aí a gente usou a lei de Darcy e a gente usou uma equação do fluxo baseada na resistência à transferência de massa através do filtro, né, em função da condição de saturação. Mas você poderia fazer outras hipóteses também. Combinado? Então, era isso que eu queria passar. Era isso que ia acontecer na live de hoje, se tudo tivesse dado certo. Não deu, mas o vídeo tá aí. Daqui a pouco tá subindo aí para o YouTube para vocês. Beleza? Então, combinado? O pessoal de simulação, temos uma conversinha amanhã em sala de aula. Tá bom? E todos os demais inscritos acompanhem nosso canal. Depois a gente vai vir com mais histórias e mais processos para vocês. Lembrando que daqui a pouco, nos próximos vídeos, como a gente já fez semestre passado, nós vamos acabar resolvendo numericamente os problemas que a gente não tinha feito, como a gente não tinha feito até agora, né? Nós vamos resolver os problemas numericamente e inserir gráficos para vocês também. Combinado? Então, um bom descanso, uma boa noite e continuem ligados.